Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o que foi o trabalho do meu PIBIC, intitulado Centralizadores de Subconjuntos com dois elementos em grupos finitos. Eu tive como orientador o professor Igor de Santos Lima, e o foco desse PIBIC foi falar um pouco sobre esse artigo, estudar a fundo esse artigo, né, que se chama Contando o Número de Centralizadores de Subconjuntos de dois elementos em grupos finitos. Os autores são esses três, e para simplificar a gente vai chamar de AKMS. Bom, antes de falar sobre o foco do nosso estudo dentro desse artigo, vamos falar um pouco sobre algumas definições. Começando com CA-grupo. Um grupo é dito CA-grupo quando o centralizador de qualquer elemento fora do centro for abeliano. A gente tem também que o cent G vai ser o conjunto de centralizadores usuais do meu grupo. 2 cent de G vai ser o conjunto de centralizadores sobre o conjunto de dois elementos do meu grupo, de forma que esses dois elementos são distintos, e esse centralizador desse subconjunto vai ser definido como a interseção dos centralizadores de cada um desses dois elementos. Bom, e G é chamado de 2n centralizado se a quantidade de 2 cent G for igual a n. A importância de estudar essa quantidade de centralizadores de subconjuntos de dois elementos do meu grupo está justamente porque a gente consegue estabelecer uma caracterização da estrutura do grupo de acordo com a quantidade de centralizadores de subconjuntos de dois elementos. Como a gente pode ver nesse teorema, essa classificação vai até o n igual a 9. Foi feito por AKMS nesse artigo que a gente vem estudando. Bom, a gente vai ver mais alguns teoremas, né? Então, se G é um CA-grupo, então para quaisquer elementos x e y não pertencentes ao centro, ou o centralizador de x é igual a y, ou o centralizador de x interseção centralizador de y é igual ao centro do meu grupo. A gente tem também esse teorema, presente no artigo, que seja G um CA-grupo, então se o centro for trivial, então a quantidade de 2 cent G vai coincidir com a quantidade de cent G, e se o centro não for trivial, então a quantidade de 2 cent G vai ser igual à quantidade de cent G mais 1. Bom, o foco do nosso estudo dentro desse artigo foi justamente estudar essa conjectura, que diz que seja um G e H grupo simples e a quantidade de 2 cent G for igual à quantidade de 2 cent H, então a gente vai ter que G vai ser isomorfo a H. Bom, antes de a gente falar mais sobre essa conjectura e mostrar um resultado novo que a gente conseguiu chegar demonstrando um caso particular dessa conjectura, a gente vai falar sobre essa observação feita pela Dutra em 2010. Então, se a quantidade de centros de PSL2Q1 for igual à quantidade de centros de PSL2Q2, então Q1 vai ser igual a Q2. E o lema, né, do Zahin, 2019, que diz seja N assente de G o conjunto de todos os centralizadores não abelianos de G, e seja G igual a PSL2Q, onde Q é assim como a potência de primo, então vai importar para a gente só esse primeiro item, né, se Q for congruente a 0 módulo 4, então a quantidade N assente de G vai ser igual a 1. Bom, tem um teorema também feito por Jordan, que fala sobre a simplicidade dos PSLs, sejam que uma potência de prima n maior que um natural, então PSL NQ é simples, exceto por caso em que NQ for igual a 2,2 ou a 2,3. Bom, e aí a gente consegue chegar num resultado novo, que é exatamente um caso particular em que G e H são grupos PSL 2Q1 e 2Q2, com Q1 e Q2 ambos maiores que 5 e ambos congruentes a 0 no módulo 4. Então, se a gente tem que a quantidade de 2 cent G for igual à quantidade de 2 cent H, então isso vai implicar que G vai ser isomorfo a H. Bom, para demonstrar esse teorema, a gente tem o seguinte: Q1 e Q2 congruentes a 0 módulo 4 vai implicar que a quantidade de N assente de G vai ser igual à quantidade de N assente de H, e ambos vão ser iguais a 1. Por essa quantidade de N assente de G e H for igual a 1, isso vai implicar que G e H vão ser CA-grupos. Bom, por hipótese, a gente tem que a quantidade de 2 cent de PSL2Q1 vai ser igual à quantidade dos 2 cent de PSL2Q2. E como o PSL2Q1 e o PSL2Q2 eles vão ser simples, pelo teorema que a gente viu sobre a simplicidade dos PSLs, e eles são grupos não abelianos, então a gente tem que esse centro vai ser trivial. E como eles são ambos CA-grupos e o centro é trivial, então a quantidade de 2 cent de G vai coincidir com a quantidade de cent de G, assim como a quantidade de 2 cent de H vai coincidir com a quantidade de cent de H. E aí a gente tem, então, que a quantidade de 100 de PSL2Q1 vai ser igual à quantidade de 100 de PSL2Q2. Isso vai implicar, pela observação da Dutra, que Q1 vai ser igual a Q2. Logo, a gente tem o isomorfismo de GH. Bom, essas são as referências que a gente usou para o estudo. A última referência fala sobre o sistema que ajudou a gente com as contas. E a primeira é sobre o artigo que a gente teve enfoque. Bom, muito obrigado.